Vamos lá que o Agnaldo mandou essas commissions pra gente dar uma olhadinha e ele mandou o seguinte texto. Salve Marco e Chat, boa tarde. Recentemente eu fiz essas commissions e queria um feedback nessa primeira elfa tocando violino. Queria saber se a composição e valores estão legais. Se tiver outro ponto pra comentar, é mais que bem-vindo. Ok, vamos falar então sobre, como é que é? Composição e valores. Show. Aguinaldo, sobre composição especificamente, eu acho que ela tá muito simples, assim, sabe? Não que seja um problema, mas com certeza daria pra você melhorar um pouquinho a narrativa da imagem, mudando a composição, talvez brincando um pouquinho mais com ângulo de câmera, ou pelo menos posicionamento dos elementos na cena, sabe? Porque uma coisa que me incomoda em composição especificamente, quando a peça é muito simples, tudo bem ter o personagem aqui centralizado, isso não é o problema. O problema é o resto que compõe a cena, sabe? Tipo, ter as árvores muito paralelas aqui, com uma distância muito parecida, sendo que é uma questão de cena que era pra ser bem orgânica, sabe? O posicionamento. O primeiro plano também tá muito cortadinho lá em cima, ele não tá contribuindo muito pra história. É mais nesse sentido, saca? Tipo, claramente você colocou aqui um primeiro plano, aqui e aqui, que alguém deve ter te falado, ah, falta um primeiro plano, ou, ah, toda imagem precisa de um primeiro plano. E não é verdade, sabe? De novo, eu acho que primeiro plano tem que colaborar com a história de alguma forma. Eu acho que só colocar aqui meio aleatório, não sei se gera essa profundidade tão bem. Uma coisa que poderia gerar mais profundidade, na minha opinião, era sobrepor elementos. Então, vamos falar sobre composição dos elementos dentro da sua imagem. Olha, uma coisinha que me incomoda é isso aqui, ó. A gente tem um montinho aqui, outro montinho aqui, outro montinho aqui e outro montinho aqui. Todos eles não criam profundidade porque eles não estão sobrepostos de nenhuma forma, né? O único que está sobreposto é com esse primeiro plano aqui, com esse, mas até lá pro fundo, ó, eles estão todos muito separadinhos. As árvores estão bem separadinhas também, né? Então, para parecer um pouco mais natural, é legal que uma coisa esteja na frente da outra, que tenha sobreposição, ó. Até os galhos, quando eles estão quase se sobrepondo, eles não encostam. Então, isso é muito cauteloso, é uma composição muito cautelosa, claramente posicionada por um humano, que nós humanos gostamos de organização. Então tá tudo muito organizadinho, entende? Até a pedra que ela não sobrepõe nada. Então por que não trazer talvez um montinho aqui que sobreponha essa parte da cena com outro montinho aqui na frente, gerar mais dessa ideia de coisas sobrepondo umas às outras. Isso gera muita profundidade e isso ajuda um pouco mais na sua narrativa para tornar esse mundo crível, entendeu? Eu acho que esse seria o primeiro ponto sobre composição. Então, é claro que você pode variar um pouquinho o ângulo de câmera, mas composição também tem mais a ver com o jeito que você monta visualmente a sua peça com esses elementos gráficos, compreende? Ó, eu vou mostrar uma foto. Essa pintura aqui, para mim, ela é extremamente natural, sabe? E a composição dela é só uma composição de elementos da natureza, certo? Mas percebe como tem muita sobreposição de elemento? Ó, como um elemento sobrepõe o outro. E a gente tem esse corte na forma, tá vendo? Ó, então esse galho entra na frente da pedra e a pedra continua lá atrás. A gente tem uma sensação de continuidade dos elementos, entende? E olha a disposição das árvores. Ele é irregular, ó. Tem uma árvore bem grande aqui, aí tem uma outra árvore um pouquinho menor, outra árvore bem menorzinha lá no fundo, várias lá no fundo, ó. E todas elas têm alguma sobreposição, ou um elemento corta o outro, percebe? Então, olha esse tronco aqui, que interessante, como eles também... Eles estão todos bem irregulares, assim, sabe? Claramente não foi um humano que montou isso aqui, ele estava provavelmente vendo a natureza funcionar ali e ele quis captar essa sensação. Percebe o que eu tô querendo dizer? Um elemento muito maior na frente, um muito menor lá no fundo. Eu acho que é mais nesse pensamento que você poderia trabalhar a sua composição. E nesse caso aqui, não tem esse primeiro plano super escuro na frente, percebe? E é uma imagem que funciona completamente. Ela não é uma imagem pior, porque ela não tem esse elemento no primeiro plano, compreende o que eu quero dizer? Então, eu não acho necessário toda a imagem ter um primeiro plano, sabe? Isso aqui não é uma regra, ninguém escreveu isso em pedra, tá ligado? Acho que sobre composição é isso. Vamos falar um pouquinho sobre valores, né? Eu gosto da sua composição,
de valores. Eu acho que ela funciona especialmente porque a personagem tá bem iluminada e um fundo tá um pouco mais escuro. Isso traz bastante atenção pra ela. Eu só acho que, talvez, em questão de cor até, essa região toda tá muito clara e muito saturada. É uma sensação que eu tenho, saca? Talvez até aumentar um pouco essa luz na personagem pra diferenciar ela dessa parte, porque é uma grama que teoricamente é mais escura, né? E aqui a pele dela poderia ser bem mais clara nessa composição. Então, eu acho que tá num caminho muito bom, mas dava pra você fazer alguns ajustes, com certeza, tá? Vamos lá então. Eu vou tentar fazer esse ajuste e até uma coisinha só na anatomia dela que eu acho que dava pra mexer é que eu acho que o pescoço dela ficou um pouco longo demais. Então eu vou só ajustar isso antes da gente prosseguir. Só um pouquinho, quem sabe aumentar um pouco até o ombro, né? Um pouquinho para os lados. Ajude nesse sentido. Acho que o braço também poderia estar um pouquinho mais distante do corpo. Esse braço aqui. Ó. Só um ajuste com Liquify. Olha a diferença que faz. Tá vendo como tava bem longo mesmo o pescoço dela? Uma coisinha que a gente pode fazer é distanciar também essa roupa da pedra, né? A gente pode escolher ou a pedra é mais clara que a roupa, ou a roupa é mais clara do que a pedra. Nesse caso, acho que talvez a pedra poderia ficar mais. Um pouquinho mais escura, talvez? Ó, eu vou tirar um pouco dessa informação que tá muito hard aqui. Tá muito dura essa transição aqui. E aí, vou criar uma layer de screen e vou tentar clarear um pouquinho mais essa região lateral da personagem. Tirando ela um pouco desse fundo, sabe? Deixa eu apagar um pouquinho agora. Geralmente eu faço isso de uma forma bem grosseira, né? E depois eu vou arrumando com a borracha, né? Eu vou tirando o que eu fiz com a borracha. E ajustando a cor também. Pra ela parecer um pouquinho mais mágica, eu acho que valeria a pena gerar uma sensação de bloom, sabe? Eu acho que a grama ficou um pouco assim. Ó. Então vou só tirar aqui na área da sombra. Ó. Vamos ver a diferença? Só com isso aqui que eu fiz, tá? Eu vou até, só a última coisinha, separar essa calça um pouquinho melhor da pedra. Ó, só com essa pequena modificação que eu fiz em questão de valor, olha como ela vai chamar bastante atenção, ó. Tá vendo? Se você cerrar um pouquinho os olhos, claro que ela é, né, o elemento principal e tal, mas se você fizer alguns ajustezinhos para ela aparecer ainda mais nessa imagem, em questão de valor, ó, ela fica muito mais evidente. E esse brilho extra, aquele efeito de bloom que eu falei, né? Eu acho que valeria a pena você colocar para ela parecer um pouquinho mais mágica mesmo. Afinal de contas, ela é uma elfa, né? Tá? Eu quero só arrumar um pouquinho o rosto, porque eu tô sentindo que a estrutura do rosto tá um pouco tortinha. Eu não sei se foi o Liquify que eu fiz. Eu entortei um pouquinho o rosto dela. Mas eu queria só dar uma ajustada um pouco na estrutura. Vou fazer um paint over, tá? Bem rápido. Uma coisa que tá acontecendo é que o olho dela tá ficando muito próximo da ponte do nariz. Então, essa distância aqui ela é extremamente importante entre o olho e a ponte do nariz. Tem que ter um pequeno respiro, senão parece que o rosto dela tá muito amassado assim pra dentro, sabe? Essa distância é muito importante. Eu acabo juntando muito também, mas eu tento sempre me lembrar dessa distância que é importante pra caramba pra estrutura do crânio, entendeu? Tá fazendo sentido o que eu tô falando ou não? Ó, percebe que com pequenos ajustezinhos no rosto, ó, parece que fica mais natural, tá vendo? A pintura.
Coloca um servo apreciando a elfa. Pô, essa é uma ideia ótima, né? Ela tá bem sozinha. Eu sei que é uma commission, né? Então, às vezes, financeiramente nem compensa você ficar adicionando um monte de elemento. Mas talvez colocar uns pássaros voando, alguma coisa assim pra mostrar uma interação dela com a natureza. Acho que poderia até ficar mais legal, né? Questão de storytelling. Agora eu não sei se ela tá feliz ou se ela tá triste. Eu mudei a expressão dela. Mas ó, tô tentando dar uma normalizadinha na expressão dela. Eu acho que dava até pra juntar um pouquinho mais os valores, tipo. Esses valores do pescoço aqui, dá uma unificada. Ok? Até daria pra, quem sabe, saturar um pouquinho mais a peça, mexer um pouquinho nessas cores. Porque ela tá ficando bem desaturada, né? Ó, o clássico Color Lookup. Eu gosto assim, hein? Tirar um pouquinho. Ó, trazer um pouco desses laranjas pra dentro. Acho que ficaria bem viva a imagem, sabe? Ok? Usei algumas luzes vazadas, também ficaria legal. E mais aquilo que eu falei, né? De, tipo, ter uns elementos mais se sobrepondo. Acho que ficaria bem interessante aqui. Maior mesmo, né? Brincar com a dimensão. Agnaldo tá aí ainda? Show! Uhum. Ó, antes e depois. Eu acho que fica bonito assim, mano. Mas são sugestões, assim, nada que vá mudar muito o que já tá feito, assim, né? Do jeito que tá, acho que valeria até a pena aplicar só pra você experimentar um acabamento diferente pra ela, tá bom? Esse é o antes e depois. Belezinha? Acho que fica mais realçada, né, a história e tal. Prestar mais atenção nos overlaps no fundo. Pega uma imagem que você gosta da composição, mesmo que seja simples, e experimenta fazer o que eu fiz, assim, pega, risca, vê se você entende a proposta de posicionamento dos elementos e tal, tudo bem? Acho que vale a pena. Eu quero Valeu, aplausos. valeu, valeu, galera. Ó, aplausos pro Agnaldo. Mais Show de alto. bola. Mais alto. Vamos que vamos. Tamo junto.